Fala galera, beleza? Então essa é uma aula para dar uma base conceitual sobre avaliação de impactos ambientais para aqueles que ainda não têm, né? Ou para aqueles que já têm, mas precisam revisar alguns conceitos antes da nossa live e roda de conversa para aprofundar aí aspectos da prática, né? Então esse é um momento mais teórico. Vamos lá. Então vou conversar começar definindo o que é impacto ambiental, a ideia de estudos ou um estudo de impacto ambiental. Nós vamos então na sequência ver como caracterizar os impactos ambientais, as metodologias para isso, os procedimentos, o processo de estudo de impacto ambiental. Muito bem. Então, uma definição importante, que é a definição dada na Resolução 1, no artigo 1º da Resolução 1 do CONAMA, é essa daqui, né? Impacto ambiental é considerado qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente. Causada por o que essas alterações? Né? Causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas. Mas também afetam a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, bem como a qualidade dos recursos naturais. Então, observem que é uma definição extremamente ampla, né? E isso faz com que a gente possa qualificar, caracterizar o impacto ambiental de muitas formas, de múltiplas formas, usando muitas variáveis, né? Então, quando a gente diz alteração de propriedades físicas, químicas e biológicas, quer dizer, eu posso ter uma infinidade, um sem número de propriedades variáveis, atributos de características físicas, né, ou químicas, concentração de qualquer, você pega a tabela periódica inteira, né, ou biológicas, quer dizer, qualquer alteração da ordem microbiológica, por exemplo, de ordem liminológica, de ordem ecológica, pode nos dar aí uma forma de avaliar ou de mensurar um impacto ambiental. Então, observe que eu posso utilizar muitas variáveis, qualquer uma dessas, né? Então, enfim, é muito amplo, né? Então, cada estudo vai exigir uma forma de abordagem específica de acordo com o tipo de impacto ambiental que você está analisando, né? Então, por exemplo, se eu estou analisando o lançamento de um efluente gerado numa indústria de curtume, né? Então, esse efluente ele é gerado no processo industrial, ele tem que passar provavelmente por um processo de tratamento de efluentes, né, em reatores, e aí existem as formas mais variadas, né? E depois ele é lançado no corpo hídrico, por exemplo. Esse lançamento ele vai provavelmente alterar as propriedades, as características físicas, químicas e biológicas daquele ambiente aquático, daquele corpo hídrico, né? Então eu posso utilizar atributos variáveis ou parâmetros de qualidade da água, físicos e químicos, por exemplo, né? pH, vai alterar pH? Enquanto ele altera pH, né? A cor da água, a turbidez da água, a concentração de oxigênio dissolvido, nitrogênio, fósforo, enfim, né? Várias variáveis. Em termos biológicos, a gente poderia pensar, será que vai ter alguma alteração na comunidade zooplanctônica, por exemplo? Enfim, então você observa que você pode mensurar várias variáveis, só que aí você começa a colocar no papel. Bem, eu vou utilizar algumas variáveis mais importantes, talvez aquelas variáveis do IQA, né, do Índice de Qualidade da Água da CETESB, por exemplo, ou vou ampliar isso, né,
considerar mais variáveis biológicas, né? Ecológicas, liminológicas, certo? Então, isso vai depender do quê? Primeiro, normalmente depende na prática de recurso financeiro, né? Para você avaliar. Depois, e não menos importante, do que a fiscalização ambiental, o órgão ambiental exigir que você analise, né? Então, basicamente, você tem essas duas variáveis que são mais importantes aí, né? Claro, você não vai só analisar um ou dois parâmetros, tem que analisar muitos parâmetros para você, né, conseguir fazer uma análise mais adequada, tá? Mas, enfim, acho que eu consegui colocar o problema para vocês, beleza? Claro, observe, qualquer forma de matéria ou energia, né? Por exemplo, ruído também é uma forma de se avaliar o impacto ambiental. Ruído, som, né? Material radioativo, né? Emissão radioativa, certo? Também é uma forma. Enfim, beleza? E aí, como eu já dei um exemplo anterior falando de um projeto de uma indústria, né? Que a gente poderia definir idealmente, né? Como impacto ambiental seria mais ou menos essa ideia aqui que está no gráfico. Ó. Então, imagine que você tenha como monitorar um indicador ambiental. Esse indicador ambiental pode ser qualquer variável ambiental. Tomemos, por exemplo, o oxigênio dissolvido na água, né? Ou a concentração de SO2 no ar, certo? O dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, material particulado, enfim, algum indicador ambiental, né? DBO, que é muito importante na parte de qualidade de água e esgoto, tá? Então, imagine um indicador ambiental que você possa avaliar ao longo do tempo, tá? Então, ao longo do tempo, esse indicador tem essa tendência aqui. E aí implanta-se o projeto, a indústria, o comércio, a atividade, a ação que vai produzir impacto nesse momento do tempo aqui. Nesse momento do tempo. Então você basicamente teria dois cenários. O cenário ou a situação sem o projeto e a situação com o projeto. Depois que você implanta, então, esse projeto, você continua monitorando esse indicador ambiental. O impacto ambiental, ele vai ser definido como a diferença, né, do comportamento daquele indicador ambiental configurando o cenário, a situação com projeto e a situação sem projeto. Né? Justamente essa diferença aqui. Né? Observe que essa diferença ela varia no tempo também. Né? Então, por exemplo, posso ter numa situação sem projeto, se você pega, por exemplo, oxigênio dissolvido, supomos, a qualidade do indicador ambiental ela está aumentando. Né? A situação com o projeto, como o projeto pode deteriorar a qualidade da água, por exemplo, né? A concentração de oxigênio está diminuindo. Tá? Então você tem um gap, você tem uma diferença da situação com o projeto e a situação sem o projeto. Né? E essa diferença é o impacto ambiental. É claro que nem sempre a gente consegue fazer esse monitoramento antes e depois para dizer de fato o que aconteceu, né? Porque muitas vezes a gente tem que fazer o estudo para aprovar o projeto. E aí você tem que trabalhar com previsão de impactos. Aqui vale muito o uso de simulações, né, de modelagem matemática. Eu falei de oxigênio dissolvido, então a gente pode utilizar aqui, por exemplo, modelos de qualidade da água, como o mais simplificado seria o modelo de Streeter-Phelps. Né? Acho que nós pegamos a ideia. Então, entendendo essa ideia de impacto ambiental, né, que é uma quantidade, uma caracterização, uma qualidade que depende da intervenção, da ação do ser humano por meio de projetos ou ações, né? Quais seriam os objetivos da avaliação de impactos ambientais, então? Primeiro, assegurar que
considerações ambientais sejam explicitamente tratadas e incorporadas ao processo decisório. Quer dizer, não dá para tratar só os projetos, né, do ponto de vista técnico e econômico da sua viabilidade. É necessário também avaliar do ponto de vista ambiental e ecológico, para garantir a qualidade da água, garantir a qualidade do ar, garantir a conservação, a preservação do solo, né? Ou pelo menos minimizar os impactos, né? Então, aqui entra, né, antecipar, evitar, minimizar ou recompensar os efeitos negativos relevantes, biofísicos, sociais e outros. Então, uma forma de você tratar a avaliação de impactos ambientais é, uma vez identificado que eu tenho lá muitos impactos ambientais, como eu posso evitar algum desses impactos, minimizar outros, ou ainda, não tem nem como evitar nem como minimizar, vai acontecer e não consigo controlar ele. Então, eu teria que fazer uma compensação, portanto, uma recompensa, né? Porque estou deteriorando a qualidade do ambiente, e o ambiente não é só meu, mas da coletividade, né? É um bem público, né? Tá. Outro objetivo, obviamente, seria proteger a produtividade e a capacidade de sistemas naturais, né? Assim como processos ecológicos que mantêm suas funções, as funções dos sistemas naturais. Vale lembrar aqui a ideia de serviços ecossistêmicos, né? E, por fim, o objetivo também de promover o desenvolvimento sustentável e otimizar o uso e as oportunidades da gestão de recursos, né? Então, uma avaliação de impactos ambientais deve considerar o uso ótimo dos recursos, né? E quando se fala em projetos na área de recursos hídricos, saneamento, meio ambiente, é muito comum a gente pensar também no uso múltiplo do recurso ambiental, né? Porque o recurso não é só para um pequeno grupo de pessoas, mas para a coletividade, né? Então tem que pensar no uso coletivo, no uso múltiplo, né, desses recursos. Seguindo. Pois bem, então, para fazer a avaliação de impacto ambiental, a gente faz estudos, né? O principal estudo definido na legislação brasileira para empreendimentos e atividades de significância, de grande significância em impactos ambientais, é o EIA, né? Que é o estudo de impacto ambiental. A gente já percebeu, a gente já viu que existem outras formas mais simplificadas de estudos ambientais, né? O estudo ambiental simplificado, estudo ambiental preliminar, relatório ambiental simplificado, enfim, proposta técnica ambiental, que talvez seja aqui em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, para atividades com impactos atividades de baixo impacto, né? Mas enfim, vou trabalhar aqui a ideia de EIA porque ela pode servir para ela sendo o tipo de estudo mais complexo, pode servir para estudos com atividades cujos os impactos sejam menores ou mais simples, né? Então, esse estudo de impacto ambiental, ele é um instrumento, tá? Ele é um instrumento, essa palavra é importante, né? Da Política Nacional do Meio Ambiente, PNMA, né? A Lei 6938. E nesse estudo de impacto ambiental, a gente procura o quê? Identificar os impactos, prevenir e compensar alterações ambientais, como eu já mencionei anteriormente, né? Então, esse é um processo, esse estudo é um processo para a gente avaliar os efeitos, os impactos esperados das atividades do projeto sobre o meio ambiente, só que não para aí, né? A gente precisa o quê? Feita a análise dos impactos, a gente indicar meios e medidas para mitigar esses impactos e também monitorar esses impactos, né? Aí é que entra a importância lá dos estudos de monitoramento e do plano de automonitoramento, famoso PAN, né? Ok? Beleza. Bom, já comentei que o EIA está previsto lá na Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938.
é interessante porque o histórico de estabelecimento de um EIA, ou de um processo de EIA para avaliar os projetos, e não ficar só nos aspectos técnicos, tecnológicos ou de custo-benefício, se iniciou lá nos Estados Unidos, com a National Environmental Policy Act, que é o Ato Nacional de Política Ambiental de 69, começou a vigorar então em 70. Então, as primeiras experiências são da década de 70, tá? Então, esse tema nasceu para monitorar os conflitos que surgiram, né, entre manter um ambiente saudável e o tipo de desenvolvimento. Beleza? Então, essa é a ideia. Nasceu da consciência de que era melhor prevenir do que remediar, né, gente? Então, do que, por exemplo, depois procurar corrigir os danos ambientais gerados. E aí, são duas fases, né, nesse processo, tá, de EIA. A primeira fase é de diagnóstico, de avaliação das condições ambientais do ambiente natural, né, considerando os efeitos positivos e negativos associados ao projeto. Porque a gente sabe que a gente pode ter impacto positivo, não só negativo. A segunda fase é uma fase de prognóstico, tá? Prognóstico. Que aí você estuda como o projeto pode ser desenvolvido de forma a gerar o menor número possível de efeitos sociais ambientais negativos, bem como minimizar a intensidade desses efeitos, tá? De modo a serem aceitáveis pela sociedade, né? E lembrando que a sociedade ela participa da decisão, deve participar. Aqui no Brasil a gente utiliza muito o recurso, né, das audiências públicas para isso, certo? Ou ainda em termos de gestão ambiental, gestão urbana, política urbana e ambiental como um todo, a gente também tem a participação dos conselhos, né? Conselhos de distritos, por exemplo, aqui em Campo Grande, ou de bairros, né? Ou conselhos temáticos, cujas pautas de legislação, decretos passam pela apreciação desses conselhos, né? De política ambiental também. Então, vamos tentar caracterizar um pouco melhor, né, essa ideia de impacto ambiental, certo? Então, que tipos de impactos, ou que tipos de atividades, melhor dizendo, vão gerar esses impactos? Tá? Então, a gente poderia caracterizar três itens aí, né? 3 itens, tá? Tem da seguinte lógica, né? O impacto ambiental se dá porque ou a gente suprime, ou há uma supressão de certos elementos do ambiente, ou há uma inclusão de certos elementos no ambiente, ou ainda uma sobrecarga, uma demanda maior da capacidade do sistema. Então, seriam basicamente essas 3 ideias. A primeira ideia, então, que é a ideia de supressão de certos elementos no ambiente, pode ser, por exemplo, né, a supressão de componentes do ecossistema, como a vegetação, a destruição completa dos habitats, né, como o aterramento de um mangue, por exemplo. Nossa, é absurdo, né? A destruição de componentes físicos da paisagem, como a alteração mesmo topográfica, por exemplo, né, com escavações ou aterros. A supressão de referências físicas da memória, como aqui a gente está falando de patrimônio cultural, né, por exemplo, como lugares sagrados, né, e supressão de elementos ou componentes valorizados do ambiente, né, aqui a ideia de cavernas, né, paisagem, supressão mesmo de elementos naturais de beleza cênica, por exemplo, tá? Então, o segundo item seria a inserção de certos elementos no ambiente, como, por exemplo, a introdução de uma espécie exótica, né, no ambiente. A introdução de componentes construídos, né, como barragens, rodovias, edifícios, áreas urbanizadas. E um terceiro pacote aí dentro dessas atividades humanas, né, que provocam impacto ambiental seria a ideia da sobrecarga, ou seja, a introdução de fatores de estresse, ou que estressam os recursos naturais, além da capacidade própria de suporte deles, tá? Gerando desequilíbrio.
Por exemplo, qualquer poluente, né? Se você joga muito matéria orgânica, muita DBO, né, num córrego que não tem capacidade de autodepuração, você vai acabar com o oxigênio, né, naquela zona de mistura do córrego, né, certo? Ou se você emite muito particulado, né, esse particulado pode, numa chaminé, pode prejudicar a qualidade do ar e a saúde da população no seu entorno. Tá? O derramamento de óleo ou vazamento de óleo numa área de recarga de aquífero é um problema porque polui solo, né? Ou ainda pode poluir a água, né? Caso haja consumo de água subterrânea ali nas proximidades. Bem, a introdução também de espécie exótica, a redução de habitat ou da disponibilidade de recursos para uma dada espécie, né? Também seria um exemplo de sobrecarga. E aí o aumento da demanda por bens e serviços públicos, né, também vão gerar aí um certo estresse na aquisição de alguns recursos importantes. Né? A demanda por água, né, é um clássico exemplo de sobrecarga no sistema. Né? Dá para a gente ver agora com a crise hídrica, por exemplo, em que a gente tem alterações climáticas e se a gente não fizer uma boa gestão dessa crise, dos reservatórios, da quantidade de água disponível que a gente tem para a população, a gente vai ter muitos problemas. Né? Muito bem. Então, uma forma interessante seria a gente começar a pensar o impacto ambiental, os impactos ambientais, a partir das atividades daquele projeto. Né? A gente sabe que um projeto, uma indústria, a implantação de uma barragem para hidrelétrica, um projeto de pavimentação, etc., ele tem uma série de atividades. Essas atividades, então, vão provocar alguns impactos. E aí a gente faz o uso de um conceito que está lá na ISO 14000, que é o conceito de aspecto, que é essa mediação, né, entre a ação, ou seja, a atividade específica lá daquele projeto, daquela indústria, daquela intervenção, daquela ação humana, que liga com o impacto. Tá bom? Então, o aspecto ambiental ele é um elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente, ou seja, que pode provocar impacto. Então, por exemplo, a queima da cana-de-açúcar quando a gente vai fazer colheita da cana, né? Então, a queima é a ação, é a atividade do processo, né? Por exemplo, de produção na usina de açúcar e álcool. Né? Então, primeiro eu tenho que colher. Para colher, faz isso aqui. Então, essa é uma ação. Né? O aspecto, ou seja, o resultado da queima, que tem a ver com a interação do meio ambiente, é a emissão de resíduos, de material particulado, de gases, né, oriundos da combustão. Esse é o aspecto. O impacto é o quê? Bom, o impacto é a redução da qualidade do ar. Certo? Outro exemplo. A ação, qualquer atividade industrial. O aspecto é o despejo, o lançamento de efluentes, né, por exemplo. Isso vai fazer o quê? Um impacto, que é a redução da qualidade da água. Né? A construção de uma rodovia é ação ou atividade. E por meio dessa ação ou atividade, nós temos o aspecto da supressão de vegetação nativa para a construção da rodovia. A supressão gera um impacto. Então, ela causa qual impacto? Ela pode causar o impacto, perda de habitat. Então, é sempre assim a ideia, né, de conceito entre aspecto e impacto. Então, uma determinada ação, então, assim, esta ação, por meio desse aspecto, causa este impacto. Então, a ação aqui, para um último exemplo, a pintura de uma peça metálica é a ação por meio da emissão de compostos orgânicos voláteis, causa a deterioração da qualidade do ar. Beleza? Joia. E aqui tem a definição, então, de impacto ambiental, lá previsto na ISO 14004. Então, aqui ele diz que o impacto ambiental é qualquer modificação do meio ambiente adversa ou benéfica que resulte no todo ou em parte, tá, dos aspectos ambientais da organização. Beleza? Então,
É um conceito de impacto ambiental muito mais voltado para o sistema de gestão ambiental de uma empresa. Tá? Aqui tem mais exemplos, tá? Não vamos esgotar todos os exemplos, né? Vou pegar só mais um aqui, depois vocês podem pausar o vídeo para ler os demais, tá? Então, por exemplo, isso aqui para a construção de uma hidrelétrica, né, uma barragem, por exemplo. Você tem, obviamente, a construção da barragem é uma atividade importante de um projeto desse. Precisa fazer o quê? Qual aspecto? A remoção da vegetação. E aí, claro, a gente tem como impacto a remoção da vegetação, a destruição de habitats, a redução da qualidade de vida, alteração de estrutura física do solo, redução da biodiversidade, aumento da oferta de emprego. Lembrando que isso daqui é um impacto positivo. Né? Aqui, na instalação de novos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica, né? Que também é uma outra atividade envolvendo a produção de energia elétrica. O aspecto seria a construção de linha de transmissão. E aí alguns impactos seriam intervenção na migração de aves, interferência nas comunidades locais e a valorização imobiliária. Né? Certo? Então tá, são alguns exemplos aí dessa relação de ação ou atividade, né, projeto, com os aspectos, né, dessa organização, desse empreendimento ou atividade e os impactos causados por esses aspectos. Tá bom? Aqui, mais exemplos, tá? E sugiro que vocês depois acessem aqui esse artigo da onde eu tirei esses exemplos aqui, que é para uma indústria, uma pedreira, né? Uma atividade de mineração, certo? Então, por exemplo, a britagem da rocha, né, gera os seguintes aspectos, né? A geração de poeira e ruído, risco de acidentes, consumo de energia e vibração dos equipamentos. Então, por exemplo, na geração de poeira e ruído, quais são os impactos relacionados a esse aspecto? Poluição do ar e poluição sonora, tá? Risco de doenças pulmonares e desconforto aos trabalhadores. Tá? Então, por isso que é muito importante o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, né? Na área de engenharia de segurança no trabalho, a gente estuda aqui os equipamentos necessários, inclusive para visitar ou para trabalhar numa obra, projeto ou atividade desse tipo. Tá bom? Então a gente viu alguns exemplos meio que listagem. Aqui a gente começa a ver um exemplo, né, uma forma de apresentar a relação aspectos e impactos, ou começa a identificar os impactos da atividade que está sendo licenciada a partir de uma matriz, algo um pouco mais elaborado, né? E aí, vem comigo. Você relaciona então as ações aqui nessa primeira coluna, os aspectos, né, relacionados a essas ações, né, e os impactos. Porque uma determinada ação, ela pode gerar mais de um aspecto. Né? Ou um aspecto pode estar relacionado ou ser oriundo de mais de um tipo de ação ou de intervenção no meio ambiente. E também esse aspecto ele pode provocar ou ser a causa de mais de um impacto, né, que está listado aqui. Então, por exemplo, a alteração da topografia. Né? A alteração da topografia. Ela pode ser gerada, né, por mais de uma ação em um projeto. Né? Então, por exemplo, a remoção de solo orgânico, a lavra de minério, né, e a construção de barragens, certo? Ela gera alteração da topografia. Né? E a alteração da topografia causam pelo menos dois impactos aqui. Quais sejam a alteração da qualidade do solo e também um impacto visual. Certo? E aí observem, para vários tipos de aspectos eu posso ter então várias ações que geram esses aspectos estão relacionados ou com a causa de vários impactos. E eu posso organizar esses impactos
por área, né? Então, no meio físico, no meio biótico e no meio antrópico, que é como a gente costuma dividir, né? Tá bom? Então, por exemplo, o aumento da erosão, a gente sabe que ele vai ser causado pela remoção da vegetação, né? Então, aumento da erosão aqui, remoção da vegetação, remoção de solo orgânico, né? Os primeiros horizontes do solo ali, o horizonte A, né? A lavra de minério e também a construção de barragens vão gerar aumento da erosão. O aumento da erosão, ele vai causar alteração na qualidade do solo, né? E também o impacto visual, certo? Beleza. A gente poderia até ainda avançar nesse tipo de representação de identificação de impactos se a gente, por exemplo, mudasse a cor desses impactos aqui, né? Por exemplo, a gente sabe que os impactos eles podem ser mais intensos ou menos intensos, depende da magnitude deles. Vou explicar isso melhor depois, mas enfim, um impacto muito intenso, muito forte, né? Que pode prejudicar muito. Ele poderia ser uma cor mais vermelha, né? Ou o impacto que aquele aspecto vai gerar aquele impacto, mas aquele impacto ele não é tão intenso assim, então poderia ser uma cor um pouco mais diferenciada, azul, verde, enfim. Então você poderia, inclusive, trabalhar com cores aqui para diferenciar a intensidade dos impactos, ou símbolos, né, como a gente vai ver mais à frente. Tá bom? Um impacto, um aspecto, né, muito comum em atividade de mineração, por exemplo, é a supressão da vegetação, né, e de habitats. Então, quais tipos de impactos, por exemplo, esse aspecto, né, de supressão da vegetação comumente gera em atividade de mineração? Né? Primeiro, a alteração da qualidade do solo. Né? Depois, aqui, a destruição de habitats terrestres. Né? E também a alteração das populações animais. Mas também tem alguns impactos que a priori são positivos, como a geração de impostos, né? Que aí eles aumentam a arrecadação tributária do município, do estado, da federação, e esses impostos, parte deles podem e devem ser revertidos aí na conservação ambiental, projetos de educação ambiental, por exemplo, tá? Podem compor fundos, né, de meio ambiente, certo? Beleza. Então, importante que a gente pode também elencar os aspectos impactos por fase, né? Construção, implantação e operação da obra ou da atividade, certo? O importante é sempre a gente conseguir identificar as causas, né? E as consequências, que seriam os impactos, certo? Decorrente desse empreendimento em cada fase de desenvolvimento, né? Dessa atividade, beleza? A gente sabe que, então, uma vez analisados esses impactos, a gente vai ter que propor medidas, né? Medidas que sejam preventivas, né? Para prevenir os impactos, mitigadoras, né? Ou ainda compensatórias, como já havia enunciado antes. Podemos falar em ações reparatórias, né? Por exemplo, seriam ações tomadas para proceder à remoção de um determinado poluente ou restaurar o ambiente degradado, certo? Ou seja, o meio ambiente deve voltar mais próximo do status quo anterior, né? da condição anterior à do projeto. As ações compensatórias para compensar alguns custos sociais que não podem ser evitados, né? Ou os de recursos ambientais não renováveis. As ações mitigatórias, que é aquelas que se destinam a prevenir impactos negativos ou reduzir a sua magnitude. Né? Então, nesse caso, é preferível usar a expressão medida mitigadora, tá bom? Em vez de medida corretiva. Pois a maioria dos danos ao meio ambiente, quando não podem ser evitados, pode apenas ser mitigada ou compensada. Tá? Então, são definições aí que são importantes e vão aparecer a todo momento em estudos de impacto ambiental. Beleza? Só para diferenciar bem, então, essas ações. Uma medida mitigadora de uma medida corretiva. Tá? Então, a gente utiliza
o termo ações mitigatórias ou medida mitigadora, tá bom? E aí, então, uma vez que a gente conseguiu identificar esses impactos, cabe a nós qualificar melhor, caracterizar melhor os impactos. Então, quais características, quais atributos, né, esses impactos têm ou podem ter? A gente vai ver na literatura que existem várias formas de dar essas características ou de mensurar algumas dessas características, mas, no geral, elas têm mais ou menos essa configuração, essa listagem aqui que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, a avaliação de impactos preocupa-se com todos os tipos de impactos, tá? E a gente pode descrever esse impacto de diversas formas. Então, eu posso falar assim, posso classificar para um mesmo impacto, então, numa mesma linha, que eu ponho lá na minha tabela o impacto, eu posso ter várias colunas. Cada uma dessas colunas vai ser o seguinte, uma coluna para a natureza do impacto, quer dizer, se aquele impacto é direto ou indireto, o efeito daquele impacto, se ele é adverso ou benéfico, a significância daquele impacto. A gente vai ter um slide só para explicar isso. A duração do impacto, se é de longa duração, se o impacto ali é localizado no tempo, digamos assim, né? Curto período de tempo. A frequência desse impacto, se ele é muito frequente ou não, se ele é esporádico. A reversibilidade do impacto e a probabilidade dele, né, de ocorrer ou não. Tá? Mas para a gente qualificar melhores impactos, a gente tem que partir primeiro da definição da área que vai ser impactada. Então, para a gente conseguir caracterizar melhor esses impactos, a gente precisa entender que a gente pode, em termos de abrangência de impacto, a gente pode categorizar, né, essas áreas de impacto. Tá? Então, por exemplo, a gente já mencionou que as áreas de abrangência da atividade, né, que vai sofrer impacto, pode ser uma área de influência indireta, eu vou ter a área de influência direta e a área diretamente afetada. Então, essa aqui é uma área menor, essa aqui é uma área um pouco maior, essa daqui é uma área de ordem mais estratégica, uma área muito maior. Né? Então, a área diretamente afetada, ela abrange a área diretamente afetada pelas operações. A construção, o deslocamento dos veículos, a área construída, etc. A área de influência direta, né, abrange áreas ou espaço de influência direta afetada também pelas operações. E aí a área de influência indireta, ela abrange uma porção mais ampla do território, tá? Na qual haverá interferência ou abrange áreas de influência indireta afetadas pelas operações. Então, muitas vezes é comum você ver, por exemplo, alguns estudos indicarem a bacia hidrográfica como uma área de influência indireta, né? Sobretudo por causa da degradação da qualidade da água, por exemplo, um possível risco de degradar a qualidade da água. Tá. A gente vai ter um momento só para conversar sobre essa definição, especificidade e fazer um exemplo prático. Né? Então aqui tem um exemplo, né? Então aqui você tem um empreendimento, que não dá para ler muito bem, mas a área diretamente afetada é essa área rachurada aqui, tá? Que tem essa cor aqui, né? O limite da área diretamente afetada, tá? Que é um polígono mais irregular, né? Polígono mais irregular aqui, você vai acompanhando o mouse, ó, certo? A área de influência direta, né? É essa daqui, esse amarelo, né? Em que a gente percebe aqui, ó, o recurso hídrico, né? A hidrografia, tá vendo? Certo? É um pouco maior que em alguns momentos do que a área diretamente afetada. E a área de influência indireta é toda essa área laranjada aqui, que parece ser bem a bacia hidrográfica do local, parte da bacia hidrográfica, né? Desse local onde a atividade vai ser implantada. Beleza? Muito bem, então voltando lá aos atributos dos impactos, a gente viu que a natureza, então ele pode ser positivo ou negativo,
eu posso classificar esse impacto em função da sua significância, ou seja, o que é significância? É estabelecer a importância de cada impacto em relação à interferência ao meio ambiente, né? Então, eu posso ter uma significância pequena, média, grande. Eu posso, né, em vez de usar 3 classificações aqui, 5, por exemplo. Claro, quanto mais classificações a gente utilizar, mais fica complexo e ruim para a pessoa, para quem vai avaliar, né? Então, por exemplo, uma significância pequena, um impacto de pequena significância, quer dizer o quê? Quando os efeitos dos impactos apresentam baixo potencial de alteração da qualidade ambiental. Né? Médio, quando os efeitos dos impactos apresentam uma média, né? Uma média intensidade da alteração. E grande, quando eu tenho aí grandes efeitos dos impactos, né? Em termos de alteração da qualidade ambiental. Tá? Uma outra característica é essa ordem, ou a ocorrência dela, né? Se ela é de forma direta ou indireta. Tá? Se o impacto ele incide imediatamente sobre o fator do meio ou sobre o meio ambiente, enfim. A temporalidade, então já mencionei, né? Qualidade de tempo dos impactos no fator ambiental considerado, tendo em vista cada etapa de instalação e operação. Tá? Então, o impacto pode ser, por exemplo, temporário, né? Que seria um impacto provisório de curta duração. O impacto pode ser permanente, aí ele seria contínuo, né? Ou ele pode ser cíclico. Ele reaparece periodicamente, né? Fazendo parte de algum ciclo. Tá? A duração, então não confundir, né? A temporalidade da ocorrência do impacto com a duração de ocorrência dele. Tá? Então, o impacto ele é imediato quando o impacto termina após a ação que originou. Né? O impacto só ocorre ali naquele momento e cessa. Agora, um impacto de curto prazo, quando o impacto gerado continua após a conclusão da ação por um período curto do tempo. Tá? Médio prazo, um tempo considerável, e longo prazo, quando é um longo período ou quase que permanentemente aquele impacto vai se fazer presente, né, após a conclusão da ação, da atividade ou do projeto. E para terminar, tem pelo menos duas outras características de impactos ambientais. Um que se refere ao estado, ou seja, se ele é reversível ou não. Tá? Se ele é reversível, quer dizer o quê? Que o impacto, a qualidade do ambiente, né, ela deve voltar ao estado anterior da ação do impacto. Né? Então, o impacto é reversível. Tá? E ele pode ser reversível por alguma medida que você vá aplicar, né, para o controle, para a mitigação daquele impacto. E em termos de escala, quer dizer, de abrangência, né, seria local, regional, estratégico. Isso aqui seria muito a ideia de abrangência que nós trabalhamos anteriormente com as áreas, tá bom? Então é interessante o seguinte, para cada fase da obra, da atividade do projeto, então, por exemplo, aqui a fase de planejamento da ação, a fase de instalação e depois a fase de operação, e lembrando cada uma delas que tem uma licença específica, né? Eu posso ter aqui, então, uma caracterização do meio antrópico, do meio físico e do meio biótico, né? E isso eu faço para cada uma das fases, né? Normalmente a caracterização desses meios ele se dá logo na fase de planejamento, né? No estudo preliminar, no estudo de impacto ambiental. E aí a gente sabe que cada um dos impactos dentro dessas fases de planejamento eu posso caracterizar ele, né? Como acabamos de ver lá na tabela. Tá? Certo? Então acaba que eu posso fazer isso por fase de projeto, né? E aí eu posso atribuir número ou qualidade, né, uma variável quantitativa ou qualitativa, para cada um desses atributos aqui. Né, certo? Então, esses aqui são os atributos do impacto, ou características do impacto ambiental, que comentamos anteriormente. E eu posso fazer uma composição disso, né, depois, certo? Muito bem. Aqui é só um resuminho do que a gente já falou. E aqui tem um exemplo, né,
de uma matriz de avaliação de impacto, que está mostrando tanto o aspecto quanto o impacto, né, parecido com aquela que eu mostrei anteriormente. Então, você tem aqui de um lado as atividades ou instalações, né, por exemplo, aqui para uma atividade de mineração, né, quais são as atividades aqui: escavação, disposição de estéreis, tratamento do minério, disposição do rejeito, serviço de apoio, transporte, né, equipamentos em suma. Aqui no meio os aspectos, tal como a gente viu anteriormente, e aqui desse lado os impactos. Aí aqui podemos dividir os impactos no meio físico, no meio antrópico, aqui no meio biofísico, né, junta aí a parte do ambiente físico com o meio biológico, biótico, ecológico, tá? Só que não só listando ou indicando na matriz qual desses impactos são referentes a cada um desses aspectos, mas também qualificando esses impactos, né? Então, eu posso utilizar uma legenda aqui, ó, quando é o triângulozinho, o aspecto, né? Ele é um aspecto significativo, estou dando uma importância maior para ele. O aspecto é pouco significativo ou o aspecto não significativo, aqui com o quadrinho branco. E também posso classificar os impactos. O impacto, quando é a bolinha, é muito importante. O impacto cruzinha é pouco importante. Então, é uma forma de qualificar, caracterizar os impactos, né? E assim, eu poderia criar outras categorias aqui, né? Como aquelas que eu já mencionei anteriormente. E aí você teria algo mais ou menos assim, né? Então, por exemplo, você começa a falar de magnitude dos impactos. E aí para cada um dos aspectos ambientais aqui, nessa coluna, eu tenho aqui um atributo do impacto, né? A magnitude, a duração, a natureza, a temporalidade, reversibilidade, a forma. Então, algumas palavras são um pouco diferentes do que eu mostrei anteriormente, mas a ideia é a mesma, né? Se o impacto, a importância daquele impacto, a magnitude dele, se ele é temporário ou permanente, se ele é positivo ou negativo, se ele é de curto prazo e longo prazo, se ele é reversível ou irreversível, se ele atua de forma direta ou indireta. Enfim, e aí você pode fazer então de uma maneira diferente e já qualificar melhor a partir desses atributos aqui, cada um dos aspectos ou dos impactos. Tá? Então esse aqui está nessa revista aqui, depois podem clicar no link e dar uma olhada. Então é interessante que em magnitude a gente sempre dá uma nota, uma forma de mensurar, né? Já vamos ver isso na sequência. Aqui só um outro exemplo em que a gente utiliza figuras, né, geométricas para qualificar os impactos. Então, um círculo maior, né, um impacto grande e positivo, o vermelho é negativo. Aí um círculo menor para impactos médios e círculo menor ainda para impactos pequenos impactos. E aí o círculo verde chama a atenção porque ele seria um impacto positivo e negativo, né? Quer dizer, ele é dual nesse caso, né? Enfim, aqui tem um exemplo maior, eu vou compartilhar com vocês depois, bem mais completo, né? Para cada para cada processo, né? Ou dentro de uma fase do empreendimento, eu vou ter lá a sua atividade, vou ter aspecto, o impacto, e aí aqui as características ou os atributos, né, do impacto, certo? Tal como eu falei anteriormente. O que eu não tinha comentado ainda é que tem aqui a ideia de cumulatividade e sinergia dos impactos. Quer dizer, impactos que eu posso analisar eles separadamente, mas que eu também poderia analisar juntos. E juntos, aqueles dois impactos, eles ocorrendo juntos, eles geram um impacto resultante maior do que simplesmente os impactos de cada um deles, né? O efeito dos impactos de cada um deles separadamente, né? Então, se eu tenho impacto A, impacto B, ele gera um determinado efeito. Quando eu junto os dois impactos, ele gera um efeito muito maior do que a soma dos dois separadamente. A ideia é essa. Tá? Então, esse é um desafio para análise de impacto, né? Impactos cumulativos. Tá? Então, para ir terminando, vou falar sobre a ideia de magnitude. Então, a magnitude representa a intensidade do impacto, tá? Em função dos critérios de avaliação anteriormente citados.
também deve-se considerar a representatividade do componente ambiental alterado no contexto geral. Então, a gente fala de magnitude, a gente está falando de intensidade do impacto. E tem como a gente mensurar isso até numericamente, né, a partir de algumas metodologias. Tá bom? Pode ser pequena, média ou grande. Pequena, quando não modifica ou modifica muito pouco os parâmetros ambientais analisados. Né? Média, quando modifica, entretanto, não significativamente, não é um impacto muito alto. E grande, quando de fato modificam significativamente os parâmetros ambientais considerados. Então, uma forma de você avançar na compreensão é também utilizar a ideia de significância. Então, além de eu avaliar o quanto, né, o recurso pode ser modificado pelo projeto, ou a qualidade ambiental vai ser modificada pelo projeto, seria a ideia de magnitude, eu trabalho também com o valor ou importância do componente ambiental afetado. Né? Não basta saber se o impacto ambiental vai ser grande, mas aquele componente ambiental ele tem uma importância muito grande, porque se ele tiver uma importância muito grande, qualquer impacto, mesmo que fosse um impacto de magnitude baixa, o impacto já seria muito significante. Né? Então, entende? Depende também do valor da importância do componente ambiental afetado. Certo? Então, aí você trabalha com a interpretação do valor do recurso ambiental ou cultural. E aí o produto, né, a multiplicação desses dois, da magnitude vezes a importância do recurso ambiental que está sendo afetado, é o que nós chamamos de significância ou importância do impacto. Né? Vamos trabalhar aqui com significância ou importância. Então, tem alguns exemplos. A área de supressão de vegetação nativa. Né? Ou extensão de praias fluviais inundadas por um reservatório. Certo? Então, elas vão impactar o que? Elas podem impactar no estado de conservação, né? E na importância e isso depende também aqui, o valor do meio ambiente depende da importância das praias para a comunidade local. Né? Então, aqui entra a questão cultural também do uso do recurso ambiental. Tá? Então, basicamente, a gente obtém a magnitude de impacto, né, a partir do processo de identificação e previsão dos impactos. E o valor e importância do recurso ambiental, do componente ambiental afetado, a gente obtém de onde? Lá dos estudos de base, de caracterização do ambiente físico, biótico e antrópico. Né? Como que a gente poderia mensurar ou qualificar, até em termos numéricos, né, inclusive alguns deles, né? A gente pode trabalhar a magnitude do ponto de vista de intensidade, de duração, de reversibilidade ou de probabilidade de ocorrência. Tá? E algumas características podem ser utilizadas para caracterizar, descrever a importância. Pode ser a proteção legal, quer dizer, se tem previsão de proteção ou de normativa legal sobre aquele ambiente, né? Se é uma área de conservação, por exemplo. A interpretação do ponto de vista técnico, do valor e da importância daquele componente ambiental daquela área naquele contexto, naquele local, naquela região, naquele município. Tá? E também a perspectiva aí das comunidades, das pessoas que utilizam aquele recurso, convivem com ele e desenvolvem sua vida, suas atividades naquela área, naquele componente ambiental. Né? Então são formas que a gente pode começar a mensurar ou qualificar a magnitude e o valor ou importância. Tá? Então aqui, por exemplo, tem um quadro, né, do valor relativo de componentes ambientais empregados na avaliação de impacto de uma barragem. Né? Então, se eu vou dizer se a importância é grande, é pequena ou média, eu tenho que justificar isso. Né? Por exemplo, na implantação de uma barragem, a ictiofauna é um componente de grande importância. Por quê? Bom, porque os rios e lagos da zona de estudo apresentam habitats aquáticos de qualidade para várias espécies de peixes. Os CRI aqui no caso é um grupo indígena, utilizam algumas espécies para fins alimentares. Então, o impacto numa qualidade da ictiofauna, né, ela vai produzir uma significância grande. Por quê? Porque a importância da ictiofauna, quando afetada por um projeto desse tipo aqui, é alta. Certo? Beleza? Vocês podem dar uma lida aqui nos demais. Tá?
uma outra forma da gente trabalhar a análise dos impactos é através da matriz de significância dos impactos, né? Então, a gente falou de significância, a gente pode colocar isso numa matriz. Aqui na coluna, né? Nas linhas aqui, quero dizer, você pode colocar a magnitude do impacto, e aqui nas colunas você pode colocar a importância do recurso ambiental que está sendo afetado. É como se então você tivesse uma matriz, né? Então, quando você tem uma baixa magnitude e uma pequena importância, você tem aí um impacto ambiental que é insignificante. Agora, quando você vem para o outro extremo, quando você tem uma alta magnitude daquele impacto, e aquele impacto ocorre num componente ambiental de grande importância ou de grande valor, então você está produzindo um impacto ambiental significativo, certo? Tá. Uma outra forma de a gente enxergar isso, e é que a gente já pulou para um outro conceito, é a ideia de risco, né? Então, o risco ele é o que? É o produto da probabilidade de ocorrência do impacto versus a severidade. A severidade, que pode ser também entendida como uma magnitude, uma certa quantidade. E aí a matriz de risco, ela trabalha mais ou menos da forma que eu mostrei anteriormente, né? Você tem a probabilidade de ocorrência, né, daquele fenômeno, daquele impacto, você também tem a severidade dele, a magnitude dele. E aí quando você combina, então, maiores severidades com maiores probabilidades de ocorrência, você vai produzir mais alto risco, né? E do contrário, quando você tem menor severidade do impacto e menor probabilidade de ocorrência daquele impacto, então você vai ter também um risco muito baixo, tá? Aqui tem um exemplo de como a gente qualificar, né, a severidade ou magnitude do impacto e também a frequência ou a probabilidade de ocorrência desse impacto, né? Então, isso aqui é muito comum para o que nós chamamos de análise preliminar de risco, APR, análise preliminar de risco. Muito comum, é uma técnica de análise de risco muito utilizada, né? É mais simplificada, mas bastante utilizada. Então, a severidade, eu posso classificar a severidade sem efeito, quer dizer, não há nenhum efeito ambiental ou impacto identificável. Ele pode ser baixo, médio, localizado, alto, muito alto. Aí eu posso dar uma nota para isso, certo? Essa nota eu vou associar então a esse impacto, dependendo da característica dele. Então, por exemplo, um impacto alto, o critério alto aqui, a classificação de severidade alta, quer dizer o quê? Que o impacto é de grande magnitude, grande extensão, né? Necessidade de grandes ações mitigadoras para reverter a contaminação ambiental ou ainda a violação continuada de padrões legais, né? De normativas. Então, você tem uma alta, você dá uma nota alta para ele, nota 4, por exemplo. E assim eu vou listando para cada impacto uma nota para ele em termos de magnitude ou severidade, tá? De acordo com as características daquele impacto, né? Mas se, por exemplo, o impacto for baixo, né, então ele tem magnitude desprezível, ele é restrito apenas ao local de ocorrência, ele é totalmente reversível, né, e ele tem consequências financeiras desprezíveis, então eu vou dizer que a severidade daquele impacto, a magnitude dele é baixa, eu dou uma nota baixa para ele. Tá? Em termos de probabilidade de ocorrência, aí eu tenho que ver se ele é muito provável de ocorrer ou se é improvável que ele ocorra, né? Aí eu posso caracterizar assim, por exemplo, ele vai ser alto se ele ocorre mais de uma vez por ano na empresa ou na indústria, né? Então, se ele ocorre muito mais do que isso, por exemplo, eu vou dar uma classificação mais alta para ele. Tá? Eu posso dar uma pontuação também, que está em letras, mas eu posso dar em números. Tá? E aí depois eu posso, então, fazer gerar uma tabela dessa, né? Matriz de risco, certo? Com essa composição, né? Aqui no caso a probabilidade lá está de A a B, mas aqui está de 1 a 5. Né? Aqui a severidade está de 1 a 5 também. Beleza? Então, para finalizar, quero mostrar uma outra forma da gente trabalhar com uma caracterização quantitativa desses impactos, né? Que seria a parte de ponderação dos atributos. Que atributos? Aqueles atributos, né? Se o impacto é direto ou indireto, se é reversível ou não, se ele a intensidade dele, enfim, a significância, né?
Então aqui esse é um exemplo interessante, né? Então primeiro, você tem aqui uma lista de impactos, sejam quais forem, então uma lista de impactos, né? Deixa eu passar uma linha aqui. Então você tem uma tabela aqui com os impactos. Para cada impacto eu vou computar aqui uma nota para ele na intensidade, na reversibilidade, na probabilidade de ocorrência, no enquadramento, e aí eu calculo uma certa significância, né? Que seria a soma ponderada aqui, né, desses atributos. Então, para calcular a significância do impacto, né? Antes a gente tinha considerado significância só o produto entre magnitude versus importância, né? Agora a gente pode avançar aqui e calcular a significância em função da intensidade, da reversibilidade, da probabilidade do enquadramento legal. E aí, para cada atributo desse aqui, eu posso ter um peso. Então, vamos supor que o peso da intensidade é 5, da reversibilidade é 5, da probabilidade de ocorrência é 2, do enquadramento é 3. Então, é um peso que vai ser aplicado a todos os impactos. E aí, cada impacto desse também vai ter uma nota, né? Uma escala de valores aqui, certo? Para esses atributos. Em termos de intensidade, o impacto pode ter intensidade pequena, média, grande, muito grande. Então, eu adoto um número para ele. Se ele é reversível, se ele é muito baixo, alto, o certo de que ocorra, né, em termos de probabilidade de ocorrência, e enquadramento legal, se há algum enquadramento, ou se aquilo é uma política da empresa que vai determinar a qualificação daquele impacto, ou se existe de fato uma norma legal que regula os impactos daquela atividade, né? Então você pode adotar números, né? Então, por exemplo, aqui o impacto 1, em termos de intensidade, ele recebeu a nota 3, que é um impacto que tem grande intensidade, né? Em termos de reversibilidade, ele recebeu nota 1 porque ele é reversível, né? Então, você vai compondo aqui, né? E aí você multiplica pelo peso. Então, aqui está a coluna do peso, o peso da intensidade é 5, está aqui. Aqui está a coluna da reversibilidade, o peso da reversibilidade é 5, e assim sucessivamente. Então, eu vou dando uma nota para cada impacto, em termos dos seus atributos, aqui na coluna, e multiplico pelo peso. Depois eu faço uma soma ponderada disso e eu posso classificar ele em função do resultado, que seria a significância. Então, um impacto aqui maior é o impacto 2. Então, o impacto 2 ele tem maior importância, maior significância. Logo, eu preciso tentar mitigar ele da melhor forma possível, ou compensar ele de alguma forma, certo? Então, a gente para por aqui, para a gente só revisar alguns desses conceitos aí que são legais, né? E depois a gente faz mais considerações sobre o EIA, né? E sobre os métodos de avaliação dos impactos, tá bom? Então hoje nós fechamos aí identificação e classificação dos impactos. Um abraço.